Muito bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 20 de agosto do ano da graça de 2021, vamos dar sequência, vamos continuar com as leituras do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Como temos vindo a referir, trata-se de uma obra póstuma, de uma autobiografia que foi publicada pela Livraria Clássica Editora em 1928. Importa referir que este livro foi finalizado por Cândido de Figueiredo em 1919 e que o autor faleceu em 1925. Por motivos de ordem pessoal, ontem não foi possível fazermos a habitual gravação. Vamos hoje retomar essa prática e vamos incidir sobre o capítulo 13 da obra de Cândido de Figueiredo. Capítulo 13, esse que tem por subtítulo Pela Imprensa Fora. Passo a ler. O meu trabalho repartia-se habitualmente pelo Ministério da Justiça, pelo ensino liceal, pela imprensa periódica e pelos livros que redigia. Tive a meu cargo a direção do Diário de Portugal, cuja redação era no edifício do antigo Correio-Geral, à calçada do Combro. Fundei e redigi a Capital, primeiro jornal deste nome em Lisboa. Pertencia à redação do Correio Português, com Mariano de Carvalho, António Centeno, José Maria de Alpuim, como pertencia à redação do Repórter, com Marçal Pacheco, Alfredo da Cunha, Pedro Vítor, Pimentel Pinto, etc. Com o Simões Dias e o Visconde de Sanches de Frias, fundei e redigi o Globo. Do Simões Dias, já eu lhes tenho falado, em várias conjunturas e lugares vários, não sendo nunca demais quando se diga em prol do admirável poeta das Peninsulares, do parlamentar, do romancista, do professor, do amigo. E do Visconde de Sanches de Frias. Alguns também tenho falado, mas creio que muita gente ignora, se não finge ignorar, o que ele é e quanto vale. Menino e moço o levaram de casa de seus pais, em Pombeiro da Beira, para as terras de Santa Cruz, onde se fez homem, onde, de par com a luta da vida, suou e tressoou na cultura dos bons modelos literários. E quando, envolvidos algumas dezenas de anos de imigração, regressava do Pará à sua nunca esquecida pátria, trazia consigo os meios de viver independente e uma razoável bagagem de livros, por ele publicados em prosa e verso, aos quais acresceram outros já compostos e publicados em nossa terra. Fora a poesia, tem cultivado o romance e a crónica e dedicou estudos sérios a investigações históricas, já quanto ao seu dileto pombeiro, já quanto à biografia do famoso autor do Viriato Trágico. Em qualquer dos seus trabalhos, a personalidade do escritor avulta pela correção da forma e por entranhado amor à vernaculidade da expressão. Estes predicados, porém, ou porque não sejam tidos em conta entre nós, ou porque o Visconde de Sanches de Frias sistematicamente se coloca distante das confrarias literárias e dos conhecidos veículos de fácil popularidade, não têm sido suficientemente notados na biografia do Visconde. Acresce também que, quando ele, indiferente, altivo, ereto, nos seus vigorosos 70 anos e com a sua grande pera e o seu bigode Vítor Manuelesco, atravessa eventualmente as ruas e praças de Lisboa, o lisboeta que o não conheça de perto e que comungue no apreço de salamaleques e curvaturas de espinha, olha-o de lado e não morre de amores por ele. Em abono desta minha observação, posso aduzir um facto algo sugestivo. Um dia, no intervalo de uma sessão da Academia das Ciências, em conversa amiga com um dos mais distintos colegas, quis ouvi-lo sobre as probabilidades da aprovação de um candidato a sócio correspondente. Tenho um candidato, disse-lhe eu, mas ainda não sei com que votos poderei contar. Se a proposta é tua, creio que os nossos colegas a não rejeitarão, porque não vais propor quem não merece ser eleito. Em todo o caso, quem é o proposto? É o Visconde de Sanches de Frias. Oh, não pode ser. Eu voto contra. Tem paciência. Nesse caso, estarei eu enganado sobre os méritos do candidato. Conhece-lo? Quase nada, só de vista. Mas certamente tens lido algumas obras dele para formar esse juízo. Não li nenhuma, nem a leio, mas não simpatizo com o homem. Parece-me orgulhoso, provocante. É preciso então que o conheças. Não é preciso tal. O meu juízo está formado e não quero mais relações literárias. Estou velho para relações novas. Imaginem agora o que seria a história se ela se escrevesse assim. Dos meus colegas no Repórter, ainda um sobrevive, o Dr. Alfredo da Cunha, atual diretor do Diário de Notícias,
Apresentado pelo Dr. Alfredo César Brandão, amigo da casa, começou ali a escrever alguns dos principais artigos do jornal no impedimento de José Maria de Alpuim e, a pouco trecho, o jovem Alfredo da Cunha era reconhecido como um dos nossos mais atilados jornalistas, cheio de bom senso e ponderação e já conhecedor da boa escrita nacional. Em anos posteriores, desenvolvia ele aquelas faculdades, identificando o seu trabalho com os esforços do meu saudoso amigo Eduardo Coelho. E assim como Eduardo Coelho me chamara para o seu jornal desde 1870, Alfredo da Cunha chamava-me à colaboração efetiva da mesma folha e prosseguia cativantemente a camaradagem que havia anos comigo iniciara no Repórter. E dos primores dessa camaradagem, apenas o terá distraído a música dos seus versos e os versos de seu filho. Na redação do Diário de Portugal, foi meu assíduo e dedicado cooperador um moço laborioso e inteligente, Guilherme de Santa Rita. Casou com uma filha do conselheiro Cao da Costa, foi deputado, cultivou o teatro e, pelo seu talento e persistência de trabalho, mais longe iria se a morte não lhe travasse o passo. Ainda assim, deixou um importante estudo económico sobre bairros operários, um livro de versos, 2 ou 3 dramas, uma quinta em São João, no Estoril, e 2 filhos, que dele herdaram o talento acrescido de simpática originalidade artística. Dessa época, 1882 a 1890, ficaram 2 volumes de versos, Nitagíneas e Crisântemos. Este último é talvez o menos imperfeito de todos os meus livros de versos. O Repórter, depois de um ultimátum britânico a Portugal, mudaram o nome inglesado para o de Português. E foi no Português que eu, magoado pelos tratos que na imprensa se davam à formosa língua portuguesa, comecei a publicar uma série de cartas assinadas por João Caturra Júnior. Essas cartas despertaram realmente tal interesse que em 1890 formei com elas o primeiro volume de uma série que se intitula Lições Práticas da Língua Portuguesa. Como eu não tinha editores, nem ânimo para os convidar a despesas com o êxito duvidoso, eu próprio fiz a edição daquele volume numa tipografia barata do Bairro Alto e, para atenuar o meu sacrifício editorial, abri assinatura prometendo no português que o volume traria, em letras de cor, o nome dos cidadãos que para ele assinassem. A afluência das assinaturas foi tão rápida e numerosa que, fazendo eu uma edição de 1000 exemplares, via esgotada em 15 dias, mercê dos meus assinantes. Esse livro, de que já se fizeram 6 edições, foi o início de um empreendimento que eu julgo patriótico, pois se traduziu na leitura e publicação dos 20 volumes que eu consagrei a assuntos da língua portuguesa. Tais livros têm logrado grande extração e a aceitação mais lisonjeira em Portugal e no Brasil. De vários documentos publicados, vê-se que, segundo o parecer dos mais entendidos e competentes, ninguém consagrou ainda à língua portuguesa o mais extenso trabalho, nem serviços mais evidentes, afirmando-se geralmente que tenho contribuído, em grande parte, para a sensível melhoria da escrita que nos últimos anos se tem manifestado em periódicos e livros. Evidentemente, eu não advoguei doutrinas nem preconizei práticas que se não baseassem nas boas tradições do idioma e no reconhecido critério dos nossos mais autorizados linguistas. E, contudo, como estas doutrinas e práticas eram desconhecidas de muita gente que, não obstante a sua evidente ignorância, se tem na conta de jornalistas e talvez de escritoras. Essa gente, não desejando nem perdoando que se vulgarizassem correções demonstrativas da sua ignorância, fez aliança ofensiva contra o modelo João Caturra Júnior e assentou arraiais em alguns periódicos burlescos, de onde assestaram contra ele baboseiras e facécias com uma insistência digna de melhor causa. Procurando magoá-lo com a sua sistemática e tola depreciação, nem isso conseguiu, porque os jornais burlescos fabricados expressamente para fazer cócegas no leitor não ofendem nem se discutem. Entre os soldados de late dessa cavalaria de borra, houve todavia um cujo alistamento me surpreendeu e quase me penalizou. É que esse miliciano da chalaça publicara alguns livros que, até certo ponto, pareciam conferir-lhe o título de homem de letras, e eu dificilmente acreditaria que um homem de letras se abandeasse com uma ralé de jornaleiros para tentar ferir quem o considerava colega. Quando uma gazeta galhofeira, para estribar a sua galhofa, se referiu a um suposto escritor que sobre o meu tema galhofava noutra gazeta, pareceu-me invenção daquela, e perguntei ao Bordal Pinheiro, caricaturista e proprietário da Folha, que afirmara aquilo se não era invenção ou antes calúnia tal referência a quem se supunha escritor, visto que os escritores não costumam de ser a processos que os desqualificam.
Bordal Pinheiro não pôde ou não quis responder-me, isto é, a referência não era falsa. E então comecei eu, por mera curiosidade, a procurar os porquês de um processo reles, adotado por quem tinha o dever de ser correto e sério. Meditei e achei. Agravado e lesado, como todos os outros chefes de família, com eles um dia apresentei queixa ao governo e requeri sindicância contra várias anormalidades criminosas de um educador cujo nome se não deve reproduzir. Ora, o citado autor era superior hierárquico do extraordinário educador e podia haver quem o supusesse cúmplice ou consentidor de processos indignos. Ou ele, que alguma coisa influía em certas regiões, ou outrem, que o desejaria servir, fez desaparecer o processo de sindicância da sindicância e os queixosos 20 anos de andados ainda hoje lhe aguardam a solução. Eu, todavia, dera alarma publicamente contra atos em que se poderia supor a cumplicidade do citado autor, que, julgando-se beliscado, resolveu mostrar que, embora na sombra, anonimamente poderia mordicar-me. Não mordicou, e ainda hoje lhe falo e o cumprimento como se as máscaras me iludissem. Onde é que não haverá misérias se até nas letras se nos deparam? É claro que as folhas burlescas se não referiam a quaisquer doutrinas minhas e ainda menos as discutiam, porque lhes eram inteiramente alheias. Mas, a propósito delas, discutiam-se e caricaturavam-se os meus sapatos de laço, o meu queixo, o meu bigode, o meu nariz, a minha cabeleira, o meu chapéu, e visto que não conheciam maiores defeitos que os do meu traje ou do meu aspecto, quase me envaidava pela insistência com que alguns inconscientes mal dispostos me associavam na caricatura e no remoque com o Conde de Burné, com os ministros de Estado e com outras personalidades de grande evidência. Por pouco não imaginei que era também uma celebridade. E assim termino a leitura de hoje, que incidiu sobre o capítulo 13 do livro do lubanense Cândido de Figueiredo, que tem por título Os Meus Serões e que foi publicado em 1928. Resta-me agradecer a vossa atenção, a vossa paciência, desejar-vos uma boa sexta-feira, desejar-vos ainda um ótimo fim de semana e, se não for antes, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem bem. Muito obrigado.